Olá, pessoal. Vamos nós continuar nosso assunto de ondulatória. Na aula de hoje eu vou dar sequência ao estudo, certo? Então, você vê aí uma senoide, onde eu tenho uma parte superior que nós chamamos de amplitude e a parte inferior, amplitude novamente, e novamente a parte superior, amplitude. Essas partes de cima são chamadas de cristas. E essa parte de baixo, inferior, é chamado de vale, tá certo? Então, a distância entre duas cristas ou dois vales, nós conhecemos como período, ok? Que vai determinar o comprimento de onda, que é o lambda. Então tá aí, pessoal, ó, elementos que compõem uma onda. Você tem a distância entre duas cristas, é o lambda, que é essa letra aqui, ó. E essa parte inferior, a distância entre dois vales, também é o lambda. Agora, observe uma coisa. A interferência, ela pode ser construtiva ou destrutiva. O que seria interferência? É quando duas ou mais ondas se encontram. Então, observe, gente, que nessa primeira linha você tem uma senoide. Na primeira linha. Na segunda linha aqui, você tem novamente uma senoide. Então, se eu somar essa parte inferior com essa parte inferior, se eu juntar essas duas, observe do lado direito que a onda ela aumenta de tamanho. A mesma coisa acontece com essa crista aqui, ó. A crista da primeira linha vai se juntar com a crista da segunda linha. Então, ela vai somar, ela vai juntar, ela vai construir. A onda vai ficar mais alta. Nós chamamos de interferência construtiva. No segundo exemplo, você tem uma interferência destrutiva, ou seja, a parte inferior aqui, ó, vai bater com a parte superior. Uma vai anular a outra. Então, moral da história, a interferência destrutiva você subtrai, certo? Nesse caso, a onda ela desapareceu totalmente por conta da simetria, mas pode acontecer de ela ficar menor. Aí você tem, né? Velocidades supersônicas. Quando os objetos se deslocam a velocidades superiores à velocidade do som. Então, esses aviões de guerra, pessoal, eles têm uma velocidade muito alta, que ultrapassa a barreira do som. Nós chamamos de velocidade supersônica. O som se propaga ao longo de um meio, certo? Para ele ser audível ao ouvido humano, ele varia de 20 Hz até 20.000 Hz, ou 20.000 kHz, né? Ou 20 kHz. Então, essa faixa aqui é a faixa auditiva. Quando o som é muito baixo, nós chamamos de infrassons. Quando ele é muito alto, é conhecido como ultrassom. Bom, para calcular a velocidade do som, você usa a mesma ideia da cinemática. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo, certo? Então, no lugar do D, você põe lambda. E o tempo é o T.
O que é o espaço? O espaço, gente, é essa distância aqui, ó, entre duas cristas ou dois vales. Então, a velocidade é o que? É o espaço pelo tempo. Só que tem um detalhe aqui, ó. 1 sobre t é justamente a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, essa fórmula, ela pode se resumir a essa. V é igual a lambda F. Então, não esqueça. Velocidade média é o espaço, que é a distância, dividido pelo tempo. Mas a distância é o lambda. Então, fica lambda sobre t. Desenvolvendo aqui, percebemos que 1 sobre t é a frequência, porque a frequência é o inverso do período. Então, velocidade é lambda f. Aí, nesse slide, eu coloco algumas observações. Depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não muda mais. Então, é o seguinte, o som ele vai se propagar com um determinado comportamento. Ele tem um período e a frequência dele próprio. Isso vai ser de acordo com a fonte sonora, certo? O som ele pode ser mais grave, ele pode ser mais agudo, certo? Quando ele se propaga, o período e a frequência não mudam. A velocidade, gente, depende do meio no qual ele vai se propagar. Nós temos a velocidade da luz, né? Que ele diz aqui na terceira linha, ó. A luz é mais rápida em locais menos densos. Já o som, ele precisa de um meio para se propagar, um local denso. Então, a velocidade da luz vai depender da fonte no qual ele é produzido, a velocidade do som. Esses raios que compõem a ondulatória são de vários tipos. Nós temos o raio gama, o raio X, os raios X, né? O raio ultravioleta, o infravermelho, as ondas de rádio. Toda essa radiação aqui, gente, ela depende também da frequência de onda no qual ela é emitida na natureza. Então, o raio-x tem sua característica própria, tem sua frequência, que determina a intensidade no qual ela vai se propagar. A ultravioleta já tem outro comportamento. Cada um tem sua funcionalidade, como eu explico nesse slide. Aqui você tem um exercício, né, no qual nós temos uma senoide e a distância daqui para cá é 9. Se esse pedacinho é 9, gente, o outro pedaço também será 9, porque 9 mais 9 dá 18. Logicamente que você vai ter o espaço, ou seja, o comprimento de onda. Então, lambda igual a 18. Ele dá a frequência na questão, que é 20 Hz. Para você calcular a velocidade, basta você usar a fórmula V igual a lambda F. Então, fica 18, que é o valor do lambda, e a frequência vale 20. 18 vezes 20 dá 320 centímetros por segundo. Aqui ele fala da vazão da torneira, né? No qual é emitido 3 gotas por segundo, né? Aí o que ele pede? Ele pede a velocidade dessa propagação. Então, a frequência vai ser 3 gotas por segundo, ou seja, a frequência é 3 Hz. Ao jogar uma pedra numa lagoa, ela vai emitir uma ondulação. Então, essa ondulação daqui para cá vale 6, ou seja, o lambda vale 6. Como eu quero saber a velocidade, é só você pegar a frequência e multiplicar pelo espaço, certo?
Então, 3 vezes 6, 18. Mas se o espaço fosse 12, pessoal, seria 3 vezes 12, que daria 36 a velocidade, centímetros por segundo. Se o lambda fosse 18, numa distância maior, daria o quê? 3 vezes 18 dá 54, né? Centímetros por segundo. Então, não esqueça, a velocidade de propagação de uma onda sonora é V igual a lambda F. Ok? No mais, gente, estudem os slides, resolvam as questões do formulário e qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima aula, pessoal.